Boa noite, Marcos, tudo bom? Boa noite, professor. Cadê o pessoal para entrar? Acho que estão chegando aí. Cleice, Raquel, já estou vendo aqui. Oi, professor. Boa noite. Boa Raquel, noite. boa noite, Cássia. Boa noite, professor. Boa noite, Cleice. Cássia, nem te desejei os parabéns pela conquista maravilhosa. Obrigada, professor. Muito sucesso, muita saúde aí para poder trilhar esse caminho com muita responsabilidade, com muito afinco. Fico muito feliz. Amém. Obrigada. Nada, só fazer aqui um ajustezinho rápido. Já volto. Vamos lá. Cadê o pessoal? Meninas, façam a gentileza para mim, por favor, de avisar lá no grupo da turma. O professor já está em sala, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite, Ângela. Cadê a câmera de vocês ligada? Bora lá. Só um momentinho, professor, peraí. Boa noite, professor. Boa noite, Igor. Cadê a Raquel? A Raquel só ativa a câmera quando tem seminário. Ah, é? Pois hoje é Exatamente. seminário. Obrigada. Hoje é seminário. Não, professor, olha, pelo seu bem, não vou ativar essa câmera, porque senão Não, tem que não tem ativar uma sim. síncope. Não, 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 professor, com a devida. Não, Não, não professor, tem devida, não tem devida. Não tem nada. não. A regra é clara É clara, não, e vale professor, para todos. por favor. Todos são iguais perante a Professor, lei. professor, só vou mudar aqui pro celular que a câmera é A melhor e gente tem que já tratar na volto. medida das suas desigualdades, professor. Tudo Então, bem. eu estou muito desigual agora. Não, não tem problema nenhum, querida. Não tem problema da desigualdade. Não Olha tem. eu aqui, Kellen. Se iguala comigo logo aí. Ana, tu tá linda, rica. Eu não. Bora lá. Que isso é importante justamente para a questão da aferição da frequência. Vocês sabem disso, né? Então, inclusive, nós tivemos a reunião do colegiado, nesse sentido, com a coordenação, e isso é muito falado, entendeu? Então, a gente, em algum momento ou outro, nós abrimos exceção, porém, a regra geral é no sentido de que o aluno apareça, né? Então, Raquel pode dar o jeito de aparecer.
E aí, gente, como estão os estudos em direito civil? Como é que nós estamos indo? Eu queria até conversar com vocês, porque nós já temos aqui, já estamos na reta final, né, do nosso bimestre, não é do semestre ainda, do nosso bimestre, e nós temos ainda 6 aulas até a data da prova, tá? Porque a nossa disciplina ela é tanto dia de terça quanto dia de sexta-feira, tá? E eu fiz um planejamento aqui no seguinte sentido: nós podemos ter essas 6 aulas, sendo que 5 serão de conteúdo e a última será de revisão para a prova. Tá? O que vocês me dizem nesse sentido? Professor, você ainda vai fazer aquele direcionamento pra gente? É no dia 18. No dia 18 Tá. de setembro, que é na semana antes, se a gente acatar a ideia de fazer as 5 aulas de conteúdo e uma de revisão, a gente pode entrar nessa ideia de, na última aula, fazer o direcionamento. O que vocês acham? Bora, meu povo, tá todo mundo no mudo? Bora acordar. Pensei que iam Eu só. responder. Por mim, tudo Eu acho bem. tudo bem também. Então tá. Tá tendo alguma dificuldade de internet para ir para Baitetuba? Muita, professor. Eu Sempre, tô vendo professor, 1, sempre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos só em sala de Não, aula. mas é porque estão voltando. Mas eu vou falar por mim. A minha é todo dia essa falha. Não vejo a hora de voltar ao presencial para não ter. Hoje eu assistir estou a no aula modo de completa. dados. Entendi. Aí, professor, o senhor não repara se eu ficar entrando e saindo, é porque a minha internet é muito ruim. Tá, você entrando e saindo, mas com a sua webcam ligada, não vai ter problema nenhum. Olha só, meu Deus. É, professor. Entrando e saindo, mas com Professor. a webcam ligada, não tem problema nenhum. O negócio é que tem que estar aí a webcam ligada. O Igor, que é novo, já tá a webcam dele ligada aí, ó. Ele obedeceu o professor, tá vendo? Porque tu, que tá comigo há mó tempão dentro da faculdade, estudando comigo desde o primeiro semestre, tu não vai me obedecer. Fazendo a linha veterana Bora, obediente. Raquel. É sério, Raquel, eu não tô brincando, não. Põe um boné para disfarçar a juba. Faz um coque assim, prende. Ó, mas É a dá pra fazer máscara, alguma é a coisa. máscara. Põe a máscara, faz a linha protegida. Igual da Jade. Bora lá. Tem Igor, Alan. Tem um aqui que aparece com vários asteriscos, não sei quem é. O Igor tá jogando o Free Fire dele. Não dá para te ouvir, Igor. Estou colocando o fone aqui no celular. Relaxou, sem problema. Então, gente, cadê Sérgio, Alan? Cadê o pessoal? Vamos entrando para a gente poder começar, tá?
Gente, aqui, eu não sei se acontece aí com vocês quando esse clima esquenta. Parece que o pessoal adora queimar as coisas. Vocês já perceberam isso? Queimar, tacar fogo nas coisas. Sei lá, mano. Aí fica aquela fumaça. E eu tenho rinite, então eu fico com meu nariz super irritado. Fico assim, meu Deus do céu. Bora, cadê o pessoal que entrou? Webcam ligada. Raquelen, cadê a tua, Raquelen? Vamos lá. Tá certo, todo mundo aparecendo. Quero ver todo mundo aqui na sala de aula. Bora. Shirley, cadê o Sérgio? Raquel, se tu não ligar a tua webcam, eu vou ser obrigado a te dar falta. Boa noite, professor. Estou aqui. Mas o senhor vai me expulsar da aula? Não, eu vou ser obrigado a te dar falta. Tá bom. Boa noite, professor. Gente, meu Deus, vocês estão muito... Boa noite, professor. Eliette. Tudo bom, Eliette? Tudo bem, professor. Olha a imagem de Padre Cícero lá atrás. Ah, é. É meu oratório. Tá aí, olha. A Raquel apareceu, tá vendo? Gente, agora me diz. O que tem uma pessoa dessa aparecer na aula? Não tá normal? Ai, professor. Não, pra mim não. Tá normal, gata. Tá normal. Esquenta a cabeça. Bora lá, professor. Bora Ângela começar. aparecendo. Vamos começar. Vamos lá. Tem um aqui que tá Android, Blue Droid. Não sei quem é. Alan, Sérgio, Shirley, vamos lá, todo mundo ligando as câmeras, entrando. Boa noite, professor. Estou aqui. Sérgio, tu tens como ligar a tua câmera? Já. Só me dê um minutinho aí. Tudo bem. Vamos lá, todo mundo. Pois é, gente, já são 21h05, aqueles 15 minutinhos de tolerância do início da nossa aula. Os professores do primeiro horário, o professor do primeiro horário de vocês costuma terminar no horário essa aula, dos 2 primeiros blocos? Geralmente, professor. Professor, o problema é que ele termina certinho no horário. Aí, às vezes, a gente tem 10 minutinhos que é para sair correndo, jantar, lanchar alguma coisa para voltar para É verdade. É 10 para as 9. É isso mesmo, é. Entendi. E sempre quando é o segundo horário de vocês, essa demora para entrar, eu já conversei com vocês nesse sentido, a gente acaba perdendo um bom tempo na aula. E existem coisas importantes que eu gosto de alinhavar logo no início, para a gente já poder seguir com o conteúdo. Então, é necessário com que vocês vejam aí, não tem problema de entrar e estar comendo, só de estar aqui no chat, aí sim a câmera pode estar desligada se você quiser, mas entra e ouve o que o professor tem para falar, porque, por exemplo, eu preciso conversar com vocês sobre conteúdo das nossas 6 aulas, e já tem 15 minutos do final do intervalo, ou seja, teve 10 mais 15, já tem 25 minutos, né? E a gente precisa conversar nesse sentido e eu não estou podendo. Então, até conversar a respeito das aulas, até a gente alinhavar tudo, até começar a matéria, a gente perde um bloco de tempo inicial. Tá. A aula ela vai ficar gravada, eu não vou perder mais tempo nesse sentido. A aula ela vai ficar gravada, então o aluno que tiver dúvida, ele vai lá e entra tanto no YouTube quanto na plataforma. O que eu tenho para conversar com vocês é o seguinte: nós vamos iniciar, já fizemos o nosso trabalho a respeito da teoria geral das obrigações,
a composição da relação obrigacional, tudo isso nós já... Vou pegar até a ementa de vocês aqui, para a gente poder verificar o quanto que nós já avançamos dentro do conteúdo, tá? E Saulo, o trabalho que estava valendo de pontuação foi aquele que a gente fez de apresentação já, né? Isso. Aquele Tá. daí vai valer. A gente vai já conversar também sobre ele, tá? Na ementa, evolução da teoria das obrigações, nós já demos. Unificação do direito obrigacional, distinção entre direitos pessoais e reais, inclusive trabalhamos obrigações híbridas. Conceito e elementos constitutivos das obrigações, já trabalhamos também. A relação obrigacional, já trabalhamos. Fonte da relação obrigacional, também. E agora nós estamos entrando na modalidade de obrigação. Aí falta nós vermos obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, obrigações alternativas e solidárias, obrigações divisíveis e indivisíveis. Isto é o conteúdo para o primeiro bimestre, tá? Então, nós temos esse conteúdo, vocês já viram que a gente já veio ali avançando nessa parte já do primeiro bimestre, e nós temos, então, obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, alternativas e solidárias, obrigações divisíveis e indivisíveis. Nós temos ainda 5 tópicos dessa ementa a trabalhar. E nós temos 6 aulas até a data da nossa prova, tá? O que eu havia conversado rapidamente no início, enquanto alguns alunos não tinham entrado ainda, era no sentido de nós trabalharmos essas 5 aulas que nós temos de conteúdo e a aula final, a aula do dia 18 de setembro, nós trabalharmos aquela revisão e aquele direcionamento da prova. Revisão para as dúvidas e o direcionamento, que a prova já vai estar no sistema de vocês. Então, a gente já tem aí uma noção do terreno ao qual será solicitada as competências de vocês com relação à matéria. Eu queria saber qual é a posição de vocês nesse sentido. Bom, eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou vendo 10 alunos desligados. A gente, bora tentar ligar, tá, gente? Que isso é até mesmo uma questão de frequência, de aferição de frequência. Então, enfim, eu acho até mesmo que é adequado a gente estar com a câmera ligada, salvo motivo muito relevante, no sentido que a gente demonstra que a gente está na aula, assim como na forma presencial, né? Sim, o que é que vocês acham? Porque eu tinha planejado o seguinte: o dia 1º de setembro, obrigações de dar, o dia 4 de setembro, obrigações de fazer, 8 de setembro, obrigações de não fazer, 11 de setembro, obrigações alternativas e solidárias, 14 de setembro, obrigações divisíveis e indivisíveis, e no dia 18 de setembro, uma semana antes da nossa prova, revisão. Tá? Fazer aquele direcionamento final e aquela revisão. E aí? Tá ótimo, professor. Qual é a outra proposta? Tá bom, professor. Tá ótimo. Tá. Vocês querem uma outra proposta? Não, eu que entendi que haveria uma outra proposta. É isso que tu estás colocando? Não, isso aqui que eu estou colocando é o que eu planejei até o nosso primeiro bimestre. Aí, se tiver algo
Ah, mas, olha, professor, eu acho que não. Olha, professor, a gente pode fazer um espaçamento, aí vocês que vão colocando e a gente vai acertando. Esse aqui foi o meu planejamento, entendeu? Eu acho que tá tudo ok, Tá bom. professor. Acho que tá bom, professor. Tá ótimo assim. Então vocês anotem aí, tá? Diga de novo, Já o professor. nosso cronograma. Vamos lá. Dia 1º de setembro. Obrigações de dar. Dia 4 de setembro. Obrigações de fazer. Dia 8 de setembro, dia do aniversário do prof de vocês. Obrigação de não fazer. Nossa, eu quero trocar essa obrigação de não fazer no meu aniversário para uma obrigação de fazer no meu aniversário, né, menina? Já pensaste? Vamos lá, dia 11 de setembro. Obrigações alternativas e solidárias. Dia 14 de setembro. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Vocês estão anotando, gente? Tô vendo gente que tá olhando assim pro professor. Deu uma falha aí entre o dia 1º e o dia 8. Isso, vamos lá. professor. Depois Dia do dia prim- 8, a obrigações alternativas solidárias, qual é a data? Não. Dia 1º, obrigações de dar. Dia 4, obrigação de fazer. Dia 8, obrigação de não fazer. Dia 11, obrigações alternativas e solidárias. Dia 14, obrigações divisíveis e indivisíveis. E aí sobrou, entre aspas, o nosso dia 18, que é uma... Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é o dia 18 de setembro? Cadê meu calendário? 18 de setembro é uma sexta-feira. Boa noite, professor. Boa noite, Joaquim. E aí, no dia 18 de setembro, na sexta-feira, nós encerraríamos a programação do primeiro bimestre, fazendo aquele direcionamento / revisão. E aí, o que vocês acham? Tá ok, né? Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, creio que já um grande número da turma já está aqui. Deixa eu só ver o que estão falando comigo no chat. Ok. Vamos lá. Quem a câmera estiver funcionando, liga, tá? Para a gente poder ter uma aula mais didática nesse sentido. Vocês estão vendo a minha telinha? Tá escura, professor. Carregando aí. Já estão vendo agora? Sim, professor, agora sim.
Então, gente, a nossa aula de hoje, tá? Ela já vai ingressar aqui trabalhando de forma mais codificada. Nós vamos trabalhar a partir do artigo 233 do Código Civil, tá? Quando a gente vai abordar as obrigações de dar, em específico as de dar coisa certa, tá? Eu quero que vocês abram o Código Civil de vocês, justamente para a gente poder começar o nosso diálogo aqui, tá? Eu quero ajustar a telinha aqui. Quando todo mundo tiver com 233 em mãos, a gente começa, tá? Por favor. Estou dando interferência no seu áudio. Não sei se é só aqui. No meu áudio? Sim. Professor, tá tipo um chiadinho. Alguém está escutando algo? E agora, Melhorou. como é que está? Melhorou? Melhorou. Agora sim. Ó, só coloca os microfones de vocês no mudo. Aquela coisinha básica. Vamos lá mais uma vez. Vou tentar compartilhar aqui essa tela. Mas o som tá ok, né? Sim. Alto e claro. Então, ótimo. Vamos lá, gente. Nós vamos iniciar com o artigo 233 do Código Civil. Nós já vimos que a obrigação é aquela relação do sujeito ativo com o sujeito passivo, o credor e o devedor, a qual, sob um vínculo jurídico, tá, em um aspecto ideal, se comprometem a uma prestação, tá, a cumprir com algo. E, neste caso, trabalhando dentro das obrigações de dar, essa prestação, ela se envolve principalmente porque não é só a obrigação de dar coisa, é dar coisa certa. A obrigação de dar coisa certa, ela está individualizada dentro do Código Civil. Nós temos o Código Civil trabalhando essa prestação, tá? Essa relação obrigacional entre credor e devedor, que estão vinculados a uma coisa certa. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou te dar algo. Só assim, mas é o quê? É um cavalo? É um carro? É uma casa? É um iate? Não, né? Nós não temos isso. Até porque nós trabalhamos no semestre anterior que o negócio jurídico, um dos requisitos dele no artigo 104 é o quê? O objeto lícito possível, determinado ou determinável, a obrigação prescrita ou não defesa em lei e o agente capaz, né? Dentre outros requisitos aí mais específicos para cada negócio jurídico. E a obrigação de dar, ela não foge à regra de um negócio jurídico entre as partes, tá? Eu não posso excluir uma da outra, eu não posso excluir uma obrigação de um negócio jurídico ou o contrário, tá? Então vejam que eu posso, ao menos, colocar, olha, eu vou te dar o que vier da minha safra de açaí 2020/2021. Mas eu estou tentando cada vez mais individualizar. Eu já estou dizendo que a produção da safra de açaí
é o que você vai receber. Se ela vai ser uma produção maior ou se ela vai ser uma produção menor, isso daí vai ficar a cargo dos riscos do negócio. Mas eu estou individualizando a coisa ao qual será objeto da prestação, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês. No segundo ponto, nós temos que, e aí já fazendo uma leitura do Código Civil, o Código ele já começa o seguinte, ele não conceitua, lembre-se que nós falamos, por isso que é muito interessante conversar com vocês, esse período inicial, justamente a respeito de uma teoria do direito das obrigações. Tá? A gente abordar a teoria, abordar o que é relação obrigacional, porque o Código não faz isso. O Código não vai chegar para você e vai dizer o que é uma obrigação. O Código não vai chegar para você e dizer o que é uma obrigação pessoal, o que é uma obrigação real, o que é uma obrigação próprio terreno. Ele já vai dizendo e você tem que buscar na doutrina e na jurisprudência esses conceitos. Tá? E no artigo 233, ele aborda o seguinte: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Lembre que eu falei para vocês do princípio da gravitação? Quem lembra? Vamos lá, vamos começar agora a participar da aula. Quem lembra do princípio da gravitação? Eu. Fala, Cássio, o que é o princípio da gravitação pra gente? Rapidamente. O acessório segue o principal. Justamente nesse sentido, tá? Eu tenho um acessório e esse acessório, juridicamente, ele gravita em torno do bem principal, da coisa principal. Então, por exemplo, se eu disser para Cássia, Cássia, eu vou te vender um carro blindado, tá? A blindagem, ela é considerada como um acessório a esse carro, tá? Então, via de regra, a blindagem acompanha o carro. Se eu estou vendendo o carro blindado, eu chego para ela e digo, Cássio, eu vou te vender o carro blindado. Essa blindagem que é acessória, que foi feita uma benfeitoria nesse carro, ela também acompanhará o objeto principal, tá? Agora, eu não posso dizer, por exemplo, o seguinte, eu vendo uma casa para Cleice, e na minha casa tem geladeira, tem fogão, tem micro-ondas. E não ficou estipulado no título obrigacional que essa casa seria vendida com os bens que a guarnecem, os bens que estão dentro dela. Entenderam como funciona justamente essa diferenciação? O que não impede de ser estipulado o contrário, tá? Isso não impede. Por exemplo, a Ângela vai me vender o sítio dela e no sítio dela tem bens acessórios. E aí, no ato da venda dela, no ato da obrigação dela de me dar esse sítio, no título que constituiu essa obrigação, está dizendo que ela vai me dar o sítio e os acessórios. Isso não impede de ser estipulado pelas partes justamente nesse sentido, tá? Até aqui tudo ok, gente? Professor, mas mesmo que isso não conste no contrato, tipo, só de boca, eu vou te dar, se tu me comprares tal coisa. Mas o que a gente trabalhou no semestre passado? Que o negócio jurídico não precisava de contrato. O contrato, ele é uma forma de constituir direitos e obrigações, entendeu? Então, até quando você faz de boca, isso é considerado um negócio jurídico, isso é considerado um contrato. E lembra mais uma coisa, tá? Todas as nossas aulas, elas são intercaladas, a gente nunca pode considerá-las de forma isolada. Lembra que eu falei para você que a fonte da obrigação, ela não é só o contrato, tá? Eu posso ter fontes de obrigação de negócios jurídicos avançados entre as partes. Então, se eu falo para você de boca, isso é um negócio jurídico que eu estou fazendo, tá? Então, ele é considerado como fonte de obrigação também, tá bom? Certo, professor, certo.
Tudo bem. E aí, gente, o que que acontece? Lembra que nós explicamos também na aula anterior, não sei se foi a uma ou duas aulas, que o ato de entrega da coisa, tá? E falei também justamente nesse sentido com vocês, eu me lembro muito claramente, quando nós falamos sobre bens móveis e imóveis, lembram disso lá no semestre passado? Pois então, isso você consegue se aplicar aqui também, tá? O ato de entregar, de pegar o bem, sair da minha posse, e esse bem passar para a posse do Marcos Renato, por exemplo, esse ato de entrega para os bens móveis é a tradição. O que é a tradição? É eu pegar, é o ato do bem sair da propriedade, sair do domínio, sair da posse do credor, tá? Dessa relação obrigacional de dar, do devedor dessa obrigação, perdão, melhor dizendo, do devedor dessa obrigação e passar para o credor. Quando esse bem sai do domínio do devedor e entra no domínio do credor, isso nós damos o nome de tradição, tá? Até aqui tudo ok? Tem exemplo, professor? É isso que eu te falei, que eu pego, por exemplo, um celular. Ele está na minha mão. Nós fizemos uma relação obrigacional, nós constituímos um título obrigacional no sentido de que eu teria que te dar esse celular, tá? O ato do celular sair da minha mão e passar para a tua mão, o nome disso é tradição, tá? Quando se tratar de bens móveis, tá? E essa entrega da coisa imóvel é o registro ou a entrega das chaves, tá? Anotem aí. E aí, atividade para a aula que vem. Oi, Raquel, hein? Repita, por favor, porque caiu a internet aqui. Ah, você quer que eu repita qual parte? Quando voltou a internet, eu vi só a palavra tradição. Eu não sei se era isso que o senhor estava falando. Era isso que eu estava falando, tá? Que o ato de um bem móvel dentro de uma obrigação de dar, o ato desse bem sair da esfera de domínio, de propriedade, de posse do devedor e passar para a esfera do credor, esse ato é chamado de tradição, tá? E a atividade para a próxima aula é, anotem aí. Desculpe, professor, sair da posse Do devedor da obrigação e passar para a esfera jurídica do credor. Obrigada, professor. Nada. Botem aí a atividade da próxima aula, tá? Posso falar? Pode falar. Vamos lá. As espécies de tradição dentro do direito das obrigações brasileiro. Vou repetir. As espécies de tradição dentro do direito das obrigações brasileiro. Marcos, está tudo certo aí? Tudo tranquilo? Consegui te ouvir? Não? Queres que eu repita? Está truncado. Eu ouvi até obrigações, direito das obrigações. Tá. As espécies de tradição dentro do direito das... Vou colocar aqui no chat para vocês, espera aí.
que eu acho que aqui fica melhor. Vou colocar no chat, que eu acho que fica melhorzinho. Espera aí. Confirmem aí o recebimento, por favor. Sim. Pronto, as espécies de tradição dentro do direito das obrigações brasileiro. Sigamos. E por que é importante com que eu saiba que a obrigação de dar coisa certa, ela se perfaz, ela se extingue quando dá tradição, tá? Porque se eu assumo uma obrigação de entregar a coisa, tá? Entregar a coisa certa, e nós vimos que uma das características da obrigação é a sua temporalidade, ela não é ad eterno, ela não é para sempre. Cumprida a intenção do Instituto da obrigação de dar coisa certa, esvainece, finda a obrigação, tá? Finda a relação jurídica, finda a prestação. Você cumpre com a prestação. Só que veja, antes coisas podem acontecer, tanto antes quanto depois dessa obrigação, dessa tradição. E é por isso que o código ele vem esclarecendo principalmente a responsabilidade. Nós temos 1, 2, 3 artigos que trabalham a responsabilidade, tá? Dentre a perda da coisa ou sua deterioração, tá? E aí é muito interessante nós abordarmos essa questão dentro da perspectiva da responsabilização nesse primeiro momento, tá? Só que antes, eu queria conversar com vocês, façam um combinado aí nesse que eu coloquei, justamente com o artigo 237, tá? É muito interessante também nós fazermos essa análise, porque o 237 ele vem nos dizendo o seguinte: até a tradição, ou seja, até a entrega da coisa que está sob o meu domínio passar para o seu, pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação, tá? Ou seja, até a tradição, a coisa ainda permanece comigo, com o devedor, tá? E ela pode, ali nesse momento, enquanto ela está comigo, ela pode ter melhoramentos e acrescimentos, tá? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um quadro do Portinari enquanto o Portinari estava vivo, tá? Esse quadro ele valia R$ 5.000. Estou chutando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só a título de exemplo. E depois que ele morreu, em pouco espaço de tempo, esse quadro valia R$ 2 milhões, tá? Perceba o seguinte, que, olha só, a obrigação ela foi constituída enquanto o quadro estava valendo R$ 2.000, R$ 5.000, um preço normal. Depois que ele morreu, e isso não tinha sido operada a tradição, ainda não tinha pego o quadro e entregue a você. E antes de eu fazer isso, antes de eu fazer essa entrega, o Portinari morre e o quadro dele vale R$ 2 milhões, tá? Isso foi um acrescimento no valor da coisa, tá? E aí, pela leitura do 237, como a coisa até a tradição pertence ao devedor, tá? Eu posso exigir um aumento do preço. Se o credor não anuir,
eu devolvo o valor e a gente resolve a obrigação. A gente termina a obrigação. Nem você mais me deve, porque eu já estou te devolvendo, e eu também não te devo o quadro. Vocês conseguiram compreender essa sistemática? Professor, quer dizer que quando ele estava vivo, digamos, valeria 2.000, né? Quando ele morreu, passou a 2 milhões, né? Aí, esse foi o crescimento que houve. Aí quer dizer Só que a coisa ainda estava comigo, Eliette. Pois A é, coisa ainda ainda estava estava. comigo, devedor. Certo, Tá? Eu ainda não tinha entregue o quadro para você. certo. Entendeu? Só que antes de eu entregar o quadro para você, o quadro ele saiu de 2.000 para 2 milhões. Ah, tá. Tá? E aí eu posso dizer o seguinte, olha, eu não vou te entregar o quadro, mas por 2.000, porque agora ele vale 2 milhões. Tu queres ele por 2 milhões? Não, Saulo, eu não quero o quadro por 2 milhões. Então, eu te devolvo os 2.000 que tu me pagou e eu não tenho também que te dar o quadro. Resolve a obrigação. Ah, se resolve, quer dizer que... E se tiver, e se tiver um contrato assinado pelas partes, também isso é válido? Também isso é válido, Gente, vejam que contrato, negócio jurídico, a mesma coisa que eu expliquei para a Luciene, tá? Quando nós trabalhamos fonte das obrigações. O contrato, ele não está acima das obrigações. Ele constitui obrigações. Ele é uma forma de constituição de obrigações, tá? Então, quando a gente vai estudar contratos mais lá na frente, essa disciplina é muitas vezes dada junto com contratos, obrigações e contratos, né? Justamente por causa disso, porque não vão pensando que é uma hierarquia. O contrato nada mais é do que uma forma de se adquirir as obrigações, de se extinguir obrigações, se modificar obrigações ou direitos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse quadro, ele pode ter sido feito, mas ele pode ter sido feito essa obrigação de dar a coisa certa dentro de um contrato de compra e venda. Só que como é coisa móvel, antes da tradição, ela ainda pertence ao devedor. Ainda pertence a mim. Eu que estou devendo a entrega para você, tá? E se antes, como o 237 fala, se antes da tradição, tá, houver esses melhoramentos e acrescimentos, eu posso exigir o aumento do preço, porque não superou ainda a tradição, tá? E aí é muito interessante nós estudarmos também, por quê? Quando nós vamos trabalhar justamente sobre isso, guarda o exemplo do quadro, tá? O quadro ainda estava comigo. E agora nós vamos lá para o 2, 3, 4. Tá? Vejam aí o 2, 3, 4. Professor? Diga. Esse artigo que o senhor explicou agora, ele não encaixa naquele exemplo anterior do carro blindado, seria um acessório, você pode até repassar a coisa certa para o outro, mas ele vai arcar com um acréscimo, correto? Partindo do princípio que é um acessório ou não? Não, porque quando eu já te vendi o carro, a blindagem já estava no carro. Não foi um acrescimento. Entendeu? Eu já te vendi um carro blindado. Tu conseguiste entender? Aqui, eu tinha vendido um quadro ao preço de R$2.000. E o mesmo quadro, ele teve um aumento no seu preço por causa da morte do pintor-autor. Tá? E aí eu não te vendi um quadro com a morte do pintor-autor. Eu te vendi um quadro normal. Entendeu? Esse fato superveniente, ele me dá essa possibilidade de aumentar, de exigir um aumento no preço. Tá? Ok. Cássia, lê para mim o 234, por favor. Se, no
caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Pronto. Vamos lá. Se no caso do artigo antecedente, ou seja, a obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem a culpa do devedor antes da tradição. Então, vamos lá. Nós temos, eu vou fazer até aqui com vocês um quadrozinho. Deixa eu abrir aqui o meu Word. Nesses momentos, somente nesses momentos, eu sinto falta da aula presencial. E aí a gente podia brincar com um quadro agora. Mas me esperem só um instantinho. E eu não suporto dar aula de slide, né? Vocês já perceberam isso. Eu não gosto. Eu acho que fica uma aula monótona. Sei lá, não me sinto bem da aula. Inclusive, porque eu gosto do livro da professora Maria Helena. Tem isso bem aqui, ó. Cadê? Olha esse esqueminha que ela faz aqui. Ela tem o conteúdo todo, mas ao final do livro ela faz esse esqueminha. Meu sonho era poder bater foto desse esquema e colocar no Word. Mas não pode, jamais, ser direito autoral. Vamos lá. Vocês têm o livro da professora Marilena? Quem está com o livro da professora Marilena aí? A Cleice. Eu já sei o que eu vou fazer. Né, Cleice? Se acuse. Vou fazer isso daqui. Esse esqueminha, inclusive, alguns alunos usam até na época de prova. Eu vou mandar para o meu computador e aí a gente usa ele. E aí, vocês já estão preparados para voltar para a aula online? Para a aula presencial, quer dizer, desculpe. Eu já, professor. Eu não. Quem respondeu não? É a necessidade, professor. Eu já também. Quem foi que respondeu não? Não vi. Eu me acostumei. Ah, Mazuel. Aham. Te acostumaste, Mazuel, no online? Acostumei. Correria do dia a dia, eu já chego correndo aqui em casa. Fico mais à vontade, mais tranquilo. Uhum. No meu caso, né? Mas a maioria prefere dia presencial. 29 a gente se encontra. A partir do dia 29... Se tiver a opção para escolher, eu... Não, tem claro, escolha, o né? retorno Tem ele é uma- facultativo. tem uma- O retorno ele é tem uma facultativo. porcentagem... O retorno ele não vai ser obrigatório para os alunos, não, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha. Só para a gente deixar, lembrando, já deixando os créditos da professora Marilena, tá? Deus o livre. Vocês conseguem visualizar aqui? Perda da coisa, sem culpa do devedor. Conseguem? Sim, professor. Sim, Eu vou ver se eu dou mais um zoom aqui.
Ai, Jesus coroado. Tá, e agora? Tranquilo? Vamos lá, gente. Então, o que que vem o 2, 3, 4? Perda da coisa, de um lado, sem a culpa do devedor, e do outro, pela culpa do devedor, tá? Quando essa coisa, vamos primeiro por culpa do devedor, tá? Independente de ser antes ou depois da tradição, tá? Porque a professora Mariana não coloca essa distinção de antes ou depois da tradição por culpa do devedor? Porque se subentende que por ser culpa dele, ainda a coisa não se passou para a esfera jurídica do credor, tá? E aí, só que a título de conhecimento também, que é muito importante, nós fazemos essa diferenciação do que é perda e do que é deterioração, tá? A perda da coisa é quando eu inutilizo totalmente aquela coisa ou aquela coisa deixa de existir, tá? Isso é a perda da coisa. Vocês já ouviram falar assim, deu perda total num carro, por exemplo? Gente, perda total é redundante, porque se é perda, é total. Se não é total, é deterioração. Tá? Fechou aqui rapidinho esse Professor, quer conceito? dizer que se a Anotem, Ângela... porque isso cai em prova. Anotem. Quer dizer que se a Ângela me prometer 1 litro de açaí grosso e no caminho ela deixar cair e estragar o açaí na rua, é perda total. É perda. É. É perda. Perda total, acabei de falar que é redundante. É perda. Porque se é perda, é total. Se não é total, é deterioração. Então, a perda da coisa, ou seja, a inutilização total dessa coisa por culpa do devedor, esse devedor responde pelo equivalente pago mais perdas e danos. Tá? Então, ponham perda da coisa e aí vocês fazem justamente isso. Ou vocês podem fazer na horizontal, ou vocês podem fazer na vertical, como tá aqui. Eu gostava mais de fazer na horizontal, tá? Perda da coisa, por culpa do devedor, outro tracinho. Responde o devedor por perdas e danos, mais o equivalente. Tá? Agora, se essa coisa se perder sem a culpa do devedor, nós vamos ter que verificar se já se operou o quê? A tradição, tá? Se operou a tradição, depois da tradição, o risco já é total de quem? Do comprador, tá? Se o carro estava sob meu domínio, sob minha esfera, sob meu espectro jurídico, e eu era o devedor, e eu fiz a tradição desse carro para o Masuel, eu cheguei com um carro e disse, toma, Masuel, o carro. Tá aqui o carro na tua frente, é teu, toma as chaves, está aqui tudinho. Ou seja, se operou ali a tradição, saiu da minha esfera jurídica e passou para a do Masuel. Se lá na frente o Masuel bate esse carro e dá perda no carro, a culpa já não é mais minha. O risco é totalmente de quem? Do comprador, do Masuel. Vocês conseguiram entender? Agora, se eu estou com um carro, ainda não se operou a tradição, e eu sou o devedor do carro do Masuel, tá? O Masuel já me pagou, tá tudo, só falta eu entregar o carro. E essa coisa, ela se perde antes da tradição, tem que ver se eu tive participação, tá? Se eu tive participação, é por culpa do devedor, responsabilidade pelo equivalente, mais perdas e danos. Se eu não tive participação, vejam bem, se eu não tive participação, resolve-se a obrigação, tá? Eu não vou ter que entregar a coisa para o Masuel. E aí, o prejuízo é meu, porque eu tenho que devolver o valor, né, gente? A coisa não se perdeu por culpa dele. Eu tenho um exemplo
Qual é o seu exemplo, querida? Diga lá. Eu vendi uma moto 7 horas da noite. O rapaz me pagou, pegou a moto, foi embora para Vila dos Cabanos. Na ida, o ladrão levou dele a moto. Perda da coisa, depois da tradição, o risco é de quem? Do comprador. O risco é dele. Pois é. Professor, Diga. no caso, quando a gente compra algum produto pela internet e vem com defeito, aí já foi Sim. feita a tradição, o risco é do comprador? Não, não, não. Quando você compra pela internet, tu estavas, Marcos, nas aulas anteriores que nós trabalhamos o direito das obrigações à luz do direito constitucional, em que os alunos abordaram o direito do consumidor? Não. Não chegaste a estar, né? Mas as aulas estão lá na plataforma. Nessa aula, os meninos trabalharam justamente a pergunta que você fez. Fazendo uma interpretação estritamente da lei, nós temos até que verificar qual ponto, e esse daí é um ponto interessante para vocês escreverem sobre isso, a tradição, ou como se opera a tradição dentro das relações de consumo na internet, tá? Eu, Saulo, entendo, tá, na minha humilde e singela opinião, que a tradição dentro das compras pela internet, ela só ocorre com a entrega da coisa, tá? Mas veja que o próprio Código de Defesa do Consumidor garante que nessas relações obrigacionais, tá? Se essa coisa vier com vício, se essa coisa ter um defeito, você tem o direito, né, de procurar toda a cadeia produtiva dessa coisa, inclusive a de fornecimento, para que esse vício, para que esse defeito seja sanado, tá? E mais, eu ainda vou além. Você tem 7 dias, compras feitas pela internet, por correio, por telegrama, por telefone, por fax, por qualquer coisa, que não seja a forma presencial de consumo, o código ainda lhe garante 7 dias da data de recebimento desse bem, da data que você recebe o bem, tá? Para devolver e cancelar a compra, sem ter que justificar. Se o produto tá com defeito, se ele não tá, você tem esses 7 dias. O produto não está com defeito, mas você não gostou, você tem 7 dias para devolver, tá? E resolver a obrigação. A empresa de lá devolve o seu dinheiro e você devolve a coisa, tá? Agora, se a coisa, aqui o que a gente está falando, Marcos, é da perda da coisa, tá? Se essa coisa ela se perde. Por exemplo, você pede uma camiseta, e qual é o time que tu tá usando? Tá me ouvindo, Marcos? Da Espanha? Da Espanha. Tá. E aí tu pede uma camisa de lado do time da Espanha, qualquer um lá, e o pessoal do Remo, do Paysandu, enfim, da Tuna, sei lá. E aí a camisa está vindo para você. Você já recebeu a camisa? A camisa já entrou sob o seu domínio, sobre o seu espectro de propriedade? Não. A camisa está vindo. Se no meio desse traslado, né, para se operar a tradição da camisa, uma pessoa olha, eu não gosto desse time, eu vou cortar essa camisa, eu vou tacar fogo nessa camisa. Tacou fogo na camisa. A camisa se perdeu, ela deixou de existir. A responsabilidade é de quem? Já tinha se operado a tradição? A coisa já tinha entrado no seu domínio? Não. Aí nós vamos ter que ver se essa coisa ela se perdeu por culpa do devedor da obrigação, da pessoa que lhe enviou, ou se foi sem a culpa dessa pessoa que lhe enviou. Se foi por culpa da pessoa que lhe enviou, é responsabilidade pelo equivalente, mais perdas e danos. Se foi sem culpa, resolve sua obrigação. Devolve o dinheiro e também acabou a camisa, não tem mais que ninguém dar nada para ninguém. Tá? Se você já pagou, devolve o dinheiro. E aí vejam que é muito interessante justamente que eu tenho que analisar 2 aspectos.
se já se operou ou não a tradição. E 2, se foi por culpa ou não do devedor. Tá? Eu consegui responder sua pergunta, Marcos? Deixei alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí, se quiser. A gente repete, não tem problema nenhum, não. Tudo bem. Então, sigamos. Tivemos a perda, né? Que é quando a coisa deixa de existir ou ela se torna de forma absolutamente eu não vou inutilizável, tá? Eu não vou poder utilizar essa coisa. É engraçado que eu tô olhando pro meu highlight como se fosse a câmera, e aí por isso que o meu olho tá meio torto. Deixa eu me concentrar aqui. Então, nós temos as questões de perda e deterioração. Já trabalhamos a perda, e aí eu falo com vocês para terem atenção em 2 momentos. A questão sempre vai trazer, que é justamente a ideia do 2, 3, 4, que é se a coisa se perdeu antes ou depois da tradição, antes ou depois da entrega, e se foi por culpa do credor, do devedor ou não. Só ver aqui quem está mantendo contato comigo pelo chat. Melhoras aí, querida, para ele. Cuide dele, por favor. Tá, vamos lá. E aí nós temos agora a deterioração da coisa, tá? A deterioração da coisa, gente, ela não inutiliza a coisa por completo. Ah, eu tinha que dar um celular para Cássia, um iPhone 11 Pro Max. Só que antes de eu dar esse iPhone 11 Pro Max, como ele é coisa móvel, qual é a forma de transferência da propriedade para Cássia? É o registro ou é a tradição? Tradição. É a tradição. Antes de operar a tradição para Cássia, antes de eu pegar o celular e dar para Cássia, o celular cai da minha mão e trinca a tela. Ai, chega, me deu até uma agonia agora, o passamento aqui. E aí o celular, a tela do iPhone 11 Pro Max de 512 GB cai e trinca a tela. O iPhone deixou de existir? Não. O iPhone se tornou de forma absolutamente inutilizável? Não, ele está funcionando normalmente, só que ele está com a tela quebrada. Por óbvio, a Cássia não comprou o celular com a tela quebrada. Vocês vão de convir comigo. Se ela comprou, mas até então ela não tinha comprado um celular com a tela quebrada, né? E aí, gente, a gente vai ver o seguinte. Se houver essa deterioração da coisa por culpa do devedor, eu que tive culpa em quebrar a tela do celular, a Cássia vai optar. É garantido a ela optar. Optar pelo quê, professor? Ou ela exige o valor que ela pagou, mais perdas e danos. Ah, eu pedi esse celular porque ele era o celular que ia fazer eu filmar as fotos, bater as fotos da minha lua de mel no Mar do Caribe. Agora eu vou sem celular. Tá? Então ela pede o equivalente mais as perdas e danos ali. Ou ela aceita o bem da forma como se achar, claro, mas o prejuízo por perdas e danos. O que ela deixou de ganhar com aquele celular. Se aquele celular ele valia 10 mil reais, agora com a tela quebrada ele vale só 5, mas ela pagou 10. E aí, ela vai ficar no prejuízo? Não. Entendeu? Ela vai buscar ali aquele ressarcimento pelos outros 5 que foram, por culpa do devedor, depreciados quando a deterioração da coisa. Tá? Agora, o cenário é completamente diferente quando nós estamos trabalhando a deterioração dessa coisa sem a culpa do devedor, tá? Quando essa coisa ela se deteriora sem a culpa do devedor, vamos olhar aqui. Ela também escolhe, tá?
E o que é garantido à Cássia para escolher? Ou ela extingue a relação obrigacional. Olha, eu não quero mais celular, devolve meu dinheiro. Tá? Ou ela diz o seguinte, tudo bem, me dá o celular, mas abate o preço. Ele não vai valer mais 10 mil. Agora ele está valendo 5, 7. Me devolve o valor a mais. Vocês conseguiram perceber que são 4 opções distintas para Cássia? E cada uma de 2 em 2 só se aplicam exatamente na hipótese ou se a deterioração for causada por culpa do devedor, que aí ela pode escolher entre o equivalente, um outro produto ou preço, mais perdas e danos, ou ela aceita o bem no estado em que se encontra e as perdas e danos. Tá? E se for sem culpa do devedor, ela pode escolher entre resolver, extinguir a relação obrigacional, nem o cara tem que dar mais o dinheiro, o telefone para ela, e ela também não vai mais dar o dinheiro para ele, tá? E também ela pode aceitar o bem no estado em que se encontra com abatimento no preço. Como é que nós estamos aí? Mazoel, tudo tranquilo? Pronto? Tudo em ordem, professor. Pronto. É engraçado que a gente chama o Mazoel, ele não fala presente, ele fala pronto. Menino, eu acho muita graça disso. Mas enfim, gente, vocês conseguiram entender? Pelo amor de Deus, isso aqui vocês precisam entender, tá? Antes e depois da tradição, por culpa ou sem culpa do devedor. Se vocês tiverem dúvida, a gente repete, tá? A gente só não pode agora sair de um tema para outro em que pese nós estejamos fechando obrigações de dar. E na aula seguinte, nós vamos dar obrigações de fazer, que são obrigações que correm de forma paralela, elas não se sobrepõem, não há necessidade de você ter o conhecimento de uma prévia para poder trabalhar outra, mas é importante, inclusive, para o conhecimento de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, vocês me falem, por favor. Tá? Professor, o senhor podia só baixar um pouco a imagem do fluxograma, só para eu pegar lá dois ciclos lá. Que coisa chique que ele fala, né? Fluxograma. Enfim. Mas é isso mesmo. Professor, então, Errado ele não tá, meu amor. Sim. Quando esse ato acontece com... Mais lá em cima, professor. Perda da coisa. Ah, tu queres a perda, né? Tá aqui, ó. Perda da coisa. Eu não perco. Lá em sem cima. Culpa. E por culpa. Professor, esse esquema ele engloba os artigos 235, 236 e 237, né? Tudo. Aí agora a gente vai ver esse esquema agora lá na lei. Tá? Professor, então, quando esse fato ocorre esse ato ocorre com bem imóvel, é registro, e quando é com bem imóvel, é tradição. É o ato de entrega. Nas obrigações de dar coisa certa, cujo objeto é um bem imóvel, essa entrega ela se opera com registro. Até o registro, esse bem ainda pertence ao devedor. Ah, mas eu tenho um contrato, querida, você que lute. Mas no registro é ainda do bem do devedor. Tá? Aí, entregou. Fez o registro. Aí esse bem sai da esfera do devedor e passa para a esfera do credor. Já quando é bem imóvel, o ato de entrega, o ato de tradição, já se perfaz com a obrigação. Já perfaz a obrigação. Já, eu vou voltar agora para ali. Eu estava até buscando aqui um julgado para vocês que trabalhava justamente essa questão da diferença da consequência entre a perda e a deterioração. Mas eu vou ver se eu consigo achar outra melhor. Tá?
Vamos lá. No 235, tá? Deteriorar a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu, tá? Isso nós vimos agora há pouco no fluxograma, né, Masuel? E agora a gente está vendo pela lei, tá? No 236, sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir, perdão, o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização por perdas e danos. Tá? O 237, aquilo que nós já havíamos falado, até a tradição, até o ato de entrega, pertence ao devedor a coisa, tá? Com os seus melhoramentos e acrescimentos, pelos quais poderá exigir o aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ah, tudo bem, então tu não me paga mais, nem eu também te dou. Se tu já me pagou, eu te devolvo. Por quê? Prestem atenção. Vamos lá no exemplo da Eliette. Cadê a Eliette? Tá ali. Eliette, eu te vendo o quadro do Portinari. O Portinari está vivo, o quadro dele vale 2.000. Tá? Isso é um exemplo, por favor. E nem quando esse homem estava vivo, os quadros dele valiam 2.000 reais. Mais um exemplo. E aí, eu vou lá e te dou o quadro. Tá aqui, toma o quadro do Portinari. Tá aqui. A Eliette bota o quadro do Portinari debaixo do braço e sai. A Eliette põe o quadro na parede dela, Portinari morre. Depois de um tempo, aquele quadro vale 2 milhões. Ela comprou por 2.000. Eu não posso chegar com a Eliette e dizer, olha, Eliette, eu te vendi o quadro por 2.000, poxa, mas agora ele vale 2 milhões. Não. Se antes da entrega, antes da tradição, a coisa pertencia ao devedor, e ao devedor lhe era assegurado o direito de aumentar o valor da coisa, com a entrega agora a coisa pertence a quem? A quem comprou, ao credor da obrigação. E a ela cabe os melhoramentos e acrescimentos que essa coisa vier a ter, sob o seu domínio, sobre a sua propriedade, sobre a sua posse. E não cabendo a quem vendeu buscar reclamar. Vejam que eu falei para vocês que o Código Civil, ele é um instrumento, ele é um instituto normativo muito, 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 muito equânime. Tem que zerar todas as equações, tá? Ninguém pode sair lucrando na história. Vamos lá. Artigo 238. Aqui é muito bacana, gente, porque esse artigo ele vai até o 242, tá? Então não se preocupe que são 22h11, eu sei que meus bebês estão agoniados. Eu não vou fazer essa tortura com vocês. Abriram aí o 238? Lê para mim, Marcos, o 238. A Marcos tá obrigação aqui com a por gente? restituir coisas. Ah, tá aqui. Vou lá. A obrigação for destruída se o devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Pronto. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem a culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Ressalvados o quê, gente? O direito do credor até o dia da perda. Vamos lá. O Marcos, eu disse, toma, Marcos, esse celular aqui para tu usares. Tá? Eu tinha aqui uma obrigação e ele assumiu uma obrigação de restituir essa coisa. Tá? Ele vai ter que me devolver a coisa. Só que na hora dele devolver a coisa, e ela se perde antes da tradição, mas sem culpa,
do Marcos, eu é quem vou assumir com a perda. Eu sou o credor dessa obrigação, eu assumo com a perda. Mas veja que nós estamos trabalhando a obrigação de restituir. Trabalhamos lá anteriormente a obrigação de dar. Agora nós estamos na obrigação de restituir coisa certa. A coisa já estava comigo, já tinha um devedor, o devedor já me deu, eu passei para outra pessoa e ela tinha que me restituir. Tá? E a obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, será ressalvados os meus direitos até o dia da perda dessa coisa que estava com o Marcos Renato pendente de restituição. Tá bom? Outra coisa. O cavalo. O Marcos tem um aras muito grande, é uma pessoa que tem uma fazenda imensa. Eu digo, olha, eu tenho aqui o meu cavalo, Marcos, meu cavalo vai ficar contigo, mas tu tens aí que me restituir esse cavalo em 3 meses. Cuida aí desse cavalo por 3 meses enquanto eu vou viajar aqui para Dubai, né? Porque também não é só ele que tem ali o aqué, né? O dinheiro, eu também tenho. E aí, esse cavalo fica lá no aras do Marcos Renato e ele tem essa obrigação de restituir o cavalo para mim quando eu chegar. Só que antes de eu chegar, esse cavalo ele se perde. Dá uma doença nele, sei lá, ele morre. Pronto. Tá? Se isso ocorreu por culpa dele, aí nós vamos aplicar a regra de indenização, tudinho. Se perdeu sem culpa dele, eu assumo a responsabilidade, sofrerá o credor a perda, a obrigação se resolve, ressalvados os meus direitos até o dia da perda. Ah, mas o cavalo disputou uma corrida e ganhou 100 mil reais. Bora, esse dinheiro é meu. Vocês estão entendendo? Sim. Que é justamente o artigo 239. Se a coisa se perder tratando-se de obrigação de quê, gente? Restituir, tá? Olha aqui a capitulação dos artigos. 239, ele não está se referindo lá em cima. Ele está trabalhando nas obrigações de restituir. Tá? Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Nada mais justo. Tá? Vamos ver quem está falando comigo no chat. Mano, porque vocês sabem que o professor de vocês é LGBTI, né? Então a gente às vezes fala aqui umas expressões para deixar mais engraçada a aula e também para a gente ir dando visibilidade. Mas bora lá. 240, já chegando no final. Calma que está terminando. Calma. Se a coisa restituível se deteriorar sem a culpa do devedor, receberá ao credor, ou seja, eu vou receber, tal qual se acha, sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, observar-se-á o 239. Tá? Equivalente mais o que? Perdas e danos. Vocês conseguem perceber que o foco principal do código não foi trabalhar muito da forma da letra da lei, não foi trabalhar muito uma obrigação de dar coisa certa, o que é, o que não é, quais são os sujeitos, o que pode ser a coisa, o que é a tradição, o que não é, como eu considero uma tradição. Ele se preocupou muito mais com relação à perda e deterioração da coisa. Vocês tiveram essa impressão? Que o código se preocupa muito mais nesse sentido? Se a coisa se perder antes da tradição, depois da tradição, por culpa do devedor, sem culpa do devedor, vocês tiveram a mesma impressão que eu, quando eu estudo essa disciplina, que o código se preocupou mais com isso? É verdade, professor, até pelo tanto de artigo, né, que ele inseriu tudo nesse sentido. Não, e aí ele falou o seguinte, das obrigações de dar coisa certa. Ele não te diz o que é a coisa certa, ele não te diz o que é a obrigação, ele não te diz o que é a tradição, se é imóvel, se é móvel. Se é móvel, não diz nada. Ele só diz o seguinte, é isso, mas olha, gente, se acontecer de perder, se acontecer de se deteriorar,
sem a culpa, com a culpa, resolve, não resolve, perdas e danos, equivalente. Eles se preocupam muito mais nesse sentido, né? E aí é muito interessante a gente fazer essas reflexões sobre o porquê que o legislador estava preocupado na hora de escrever, por que ele estava preocupado muito mais nessa questão de regular caso essa coisa venha a se perder ou se deteriorar, caso Professor, essa obrigação... talvez porque a maioria dos conflitos se dão por causa disso, né? Sim, também, isso não exclui essa possibilidade, tá, gente? Essa possibilidade a gente não exclui, a fim de que a lei tenta observar ali os conflitos que estão ocorrendo e tenta ali auxiliar no que possível, né, a essas relações sociais. Vamos lá no 241, tá? Se no caso do artigo 238, tá? No caso da obrigação de restituir, sobrevier melhoramento ou acréscimo a essa coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. O que vocês entenderam disso? Desse 241 aí. Justo. Justo. Não, menino, o que tu entendeu? O que o código quis dizer aí com esse 241? O que o artigo quis dizer no 241? Agora tu falou que era justo, tem que dizer o porquê que é justo e me justificar aí, vai. Sim, já que houve esse acréscimo na coisa, sem despesa ou trabalho para o devedor, né? O credor ele não tem esse direito de exigir essa indenização, né? Eu penso quer Não. dizer. O devedor não tem o direito de exigir a indenização. Porque a coisa estava sob posse de quem? Do devedor. Mas o cavalo saiu de 100 mil para 150 mil. Mas não teve nenhuma despesa do devedor. Então, o cavalo cresceu por ele mesmo, digamos assim. Então, quem lucra sou eu, que sou o dono originário do cavalo, tá? E não tenho que indenizar o devedor. Não tenho que indenizar quem estava com o cavalo e tinha que me restituir. Tá bom? Vamos aqui no 242 para finalizar a noite. Olha aqui, Eliette. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código, atinentes ao quê? Benfeitorias. Realizadas pelo possuidor de má fé ou de boa fé. De boa fé ou de má fé. Ou de má fé. Tá? Então, por exemplo, essa coisa, ela tinha que ser restituída. Eu peguei a coisa, entreguei para a Eliette. Tá? A Eliette tinha ali no determinado momento que me restituir essa coisa. Só que a Eliette fez benfeitorias neste bem. Tá? Ela ela deu ali melhoramentos naquele bem. Tá? E aí segue pelas regras das benfeitorias, outras necessárias e voluptuárias, de boa fé ou de má fé. Se ela fizer uma benfeitoria voluptuária, de má fé, ela vai ter direito à indenização? Não, a gente sabe disso. Se ela fizer uma benfeitoria útil, de boa fé, ela não tem direito à indenização? Tem. Então, todas essas regras do 242, ele já direciona para aquilo que nós estudamos no semestre passado com relação ao regime jurídico das o quê? Das benfeitorias. Tá? Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á do mesmo modo o disposto neste código acerca também do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Tá? Deixa aqui voltar. Voltamos. Estão me ouvindo? Então, tá ok.
Gente, alguma dúvida, meus queridos? Clarice, a gente não tá te ouvindo, só tá dizendo que tá o verdinho ali como se você estivesse falando, mas a gente não tá lhe ouvindo. Só dívidas, professor. E aí, Masuel, tudo tranquilo? Tudo em ordem. Graças a Deus. Marcos, Débora, tudo show. Gente, Fazer vocês o estão vendo que trabalho. delícia é trabalhar a direito das obrigações? Não é legal? É legal, sim. É Lembra ótimo. que eu contei para vocês que eu estudei essa disciplina 3 vezes? Porque eu fiz a minha prova, minha professora me deu 4. Fiquei arrasado, estudei por recurso, tirei 9,5. Não queria, não estava aceitando essa nota. Fiz outro recurso, tirei 10. Na segunda avaliação, a mesma coisa. Fiz recurso. Gente, é uma delícia estudar obrigações. Eu amo estudar obrigações. Tá aí, depois de direito de família e responsabilidade civil, que eu amo, amo, amo de paixão. Direito de família é a minha vida. Mas depois de responsabilidade civil, certamente seria obrigações. Uma área que é fantástica. E você consegue perceber que obrigações baliza toda a atividade de a circulação de bens. Entendeu? Toda essa atividade de circulação de bens que nós vivemos numa sociedade capitalista, claro, a gente não pode se extinguir disso, mas essas atividades, elas são balizadas aí, pelo menos preliminarmente, pelo direito obrigacional, tá? Então, eu estou muito feliz com toda a presença de vocês, já deixo consignado que na próxima aula penteie um cabelo, se você quiser aparecer maquiada, você já faça a maquiagem antes, mas tem que aparecer na câmera, que eu só estou com 9 alunos. Eu tenho 23 participantes, faz 22 participantes, comigo 23, e desses 22, só 9 estão com a câmera ligada, fora o que os outros já justificaram aqui sem nenhum problema, que estão impossibilitados por questões técnicas. Mas soa de bom tom, é elegante, você está aqui com o professor aparecendo, tá? Então, isso demonstra que você está dedicado. Até dia 29 a gente volta com as aulas no modo híbrido. Quem quiser assistir de casa, assiste. Quem quiser ir para a instituição, vai, tá? Mas é isso, gente. Eu fico muito feliz. Vocês querem que eu repita? Tivemos uma dificuldade no início com relação ao nosso programa. Daqui para a prova. Vocês querem que eu repita? Não? Sim, professor. Repita, por favor, que eu não acompanhei, eu entrei depois. Tá, Joaquim, vamos lá. Anote aí. Dia 1º de setembro, obrigações de dar, que no caso foi hoje, concluímos com sucesso. Dia 4 de setembro, obrigações de fazer. Dia 8 de setembro, dia do aniversário do prof de vocês aqui, obrigações de não fazer. Gente, estou envelhecendo, 26 anos, meu Deus. Dia 11 de setembro, obrigações alternativas e solidárias. Tem nem vergonha. Nem vergonha, mano, na minha cara. 14 de setembro, obrigações divisíveis e indivisíveis. E aí nós tínhamos uma aula, né, dentro, ao qual nós vamos trabalhar aquela revisão / direcionamento para a prova, tá? O que acontece? No dia 11 de setembro, muito provavelmente, 99,99999%, eu não poderei ministrar minhas disciplinas do dia 11, tá? Tanto para vocês do terceiro, quanto para o pessoal do segundo, tá? Então, eu vou verificar ainda com algum professor para que eu possa trabalhar essas aulas antes, tá? E aí fazer aquela troca. Eu entro no horário de um professor, o outro professor entra no meu horário, tá bom?
mas a gente já está programado para esses. Já tínhamos 5 tópicos, agora temos só 4 tópicos para a nossa prova. Tá bom? No dia 14 a gente encerra, dá tempo de fazer a prova, monta a prova, lança a prova. E dia 18 a gente já tem a prova no sistema e já consegue verificar o que a gente vai ali, aquele terreno para a gente poder caminhar direitinho. Olha a Luciane, já acabei de ver a Luciane aqui, tudo bom? Ai, gente, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês. Quando eu vejo só os nomes, me dá uma angústia. Daiane aparecendo. É isso que vocês têm que fazer, tá, gente? Apareçam, porque isso funciona, inclusive, como incentivo para os professores de vocês, tá? Que às vezes a gente fala aqui na frente do computador, aí tem uma luz imensa bem aqui na minha cara, uma webcam bem aqui, e aí, mano, olha que dá até para trocar, vocês pensam que eu não invisto, tá? Porque eu sou desses, olha, eu fico branquinho, aí eu mudo, fico azulado, aí ficou vermelho, dá para trocar, tá? Eu sou desses. Sabe que o professor de vocês é uma pessoa elaborada. Isso, professor. Só imagina aqui. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Um cheiro bem apertado. Beijo, Olha, eu quero dar parabéns para professor. Cássia agora com todo mundo, né? Vocês já deram parabéns para amiga de vocês? Já, Passou sim. em primeiro Já, lugar lá sim. no TJ. Já, professor, Cássia, com certeza, merece. Merece. Cássia, quando tu passaste e tu falastes, eu lembrei na mesma hora, olha como é interessante, da gente que vive a experiência como aluno e depois vive a experiência como professor, como é engrandecedor. Eu lembrei do dia que eu passei também em primeiro lugar, mas não foi no TJ, foi na Defensoria Pública. Então, assim, eu naquele momento que eu vi, e aí eu quero ver também com todos vocês, aí independentemente se é primeiro, se é quinto, entrou, minha filha, na repescagem, não tem problema, mas entrou. E eu sinto a felicidade de vocês também em mim, né? Eu revivo os meus momentos de felicidade na graduação com as conquistas de vocês. Então, sempre muito feliz. E estamos articulando a Clínica de Direito Civil. Essa pandemia ali atrasou muito, né, o nosso projeto. Eu sei que eu tenho alunos aqui que estão muito ansiosos em participar, já se predispuseram, tá? Inclusive, gente, mas eu não sei se vai ficar com problema no horário de vocês. Tá tendo uma capacitação aí para os alunos. Olha, quem quiser ir já está liberado, tá? Não tem problema não. Tá tendo uma capacitação das comissões de direitos LGBTI, tá? Vou passar o link aqui para vocês, que estavam no YouTube. E aí eu só não sei se vai ficar incompatível com as aulas de vocês, mas aí vocês colocam assim num cantinho, talvez, e tentem baixar. Deixa eu ver aqui. Eu acho o link e já passo aqui para vocês. E aí é muito interessante. Deixa eu ver. Tá aqui. Achei. Deixa eu ver se tem. Ai, tem tudo para mim. Adoro. Bem, eles fizeram a gravação da capacitação. Já passando aqui para vocês. Tá aí, esse daí é o link do YouTube, tá? São 3 dias de capacitação, inclusive depois dessa aula eu vou assistir essa capacitação inteira, porque o professor de vocês é membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, vocês sabem disso, né? Tanto de Direito de Família quanto da de Diversidade Sexual. Eu vou fazer minha capacitação e aí vocês assistam também como ouvintes, é muito importante para o crescimento de vocês para a luta pela igualdade. Eu sempre trabalho com vocês nesse sentido, tá bom? Salvaram o link? Gente, beijo, um grande abraço.
Fiquem todos com o nosso Boa querido noite, Ensino professor. Maior. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. Boa noite. noite, professor. Tchau.